Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Desde o início da quarentena, na nossa luta contra a Covid-19, a nossa live de oração, de clamor e também de reflexão às 19 horas. Hoje, com o Thales no violão e trazendo o nosso momento de reflexão. Fala uma boa noite aí, Thales. Boa noite. E também com o meu amigo mais do que querido, um dos meus pais na fé, dos meus mentores, alguém que eu tenho maior carinho, apreço, consideração, Levi Araújo. Boa noite, Levi. Salve, Rogério, querido. Beijo Bento para você. Beijo Bento, Thales. O Thales vai aproveitar esse momento para preparar o nosso coração. Thales, está com você. Oi, boa noite, irmãos queridos. É bom estar aqui de novo. Queria fazer um momento breve aí de duas canções que tocam meu coração sempre. Uma delas é aquela clássica do Jorge Camargo que fala o salmo, mas que o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, onde eu me abrigo e onde eu posso descansar, onde eu sou acolhido. Então eu queria cantar essa canção para a gente lembrar disso, do acolhimento de Deus sobre nós, do abraço, do carinho, do ninho que Ele prepara para nós em seus braços, mas através dessa linda canção. Então vamos cantar juntos aí, se você se lembrar, canta comigo na sua casa aí. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece, Senhor, os teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam, Senhor, nos teus átrios, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios, vale mais do que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Nós encontremos abrigo e consolo nos teus altares. Em nome de Jesus. Amém. Pode seguir, Thales. Amém. Tem uma outra linda também, do Vencedores, que tem duas músicas que sempre vem à minha mente. Tem essa e tem
Nada se turbe, pois tudo passa, que é do Jorge, né? Que ele cita uma mulher super piedosa e tal. Dessa fala sobre a ideia básica das escrituras sobre amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é linda, então eu queria tocar para a gente lembrar disso, da importância de olhar para o nosso próximo e enxergarmos Deus, né? Enxergarmos o divino. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Amém. Amém. Não seria exagero dizer que Levi é um dos meus pais na fé. Primeiro, antes de conhecê-lo, era um grande referencial. Depois, em momentos de crise no ministério, fui extremamente acolhido por ele. E Deus nos preparou no ano passado um período no mosteiro em que nós abrimos a nossa alma um para o outro. E eu me lembro da nossa árvore, Levi, onde nós construímos um altar em celebração à nossa amizade e em celebração à vida do eterno entre nós. E eu pude compreender muito mais o teu coração, a tua história. E eu só queria dizer que ter você na live é muito mais do que aquilo que você pode falar. Para mim é uma alegria por aquilo que você representa para mim. E aí, os grandões chorões começam a live assim. Então, começa falando aí do seu coração, um pouco de como você está, como é que está esse tempo aí para você. Rogério, meu querido, dou graças a Deus por algumas amizades e alguns vínculos fraternos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e eu destaco esse que temos. Há um vínculo fraterno entre nós dois, esse vínculo de irmãos queridos em Cristo, e todo o meu carinho, como sempre faço questão de publicamente que posso, todo o meu carinho, meu respeito, minha admiração por você. E você sabe que você pode contar comigo naquilo que eu puder sempre
porque isso tem a ver com a construção. Começamos a construir algo que por isso que é legal algumas dos nossos vínculos de afetos, de misericórdia, porque nós começamos a fazer isso aqui, como pessoas imperfeitas, com relacionamentos imperfeitos e vivendo em um mundo imperfeito, até que depois, lá na consumação, finalmente seremos pessoas perfeitas, com relacionamentos perfeitos, em um mundo perfeito. E é extraordinário isso, porque é exatamente dentro das nossas imperfeições que a gente vai construindo relacionamentos eternos. Então, eu sou muito grato a Deus por sua vida e por ter acompanhado alguns momentos de longe, às vezes de perto, essa sua trajetória pastoral e ministerial. É emocionante ver a maneira como, diante de uma celebração comunitária, a maneira como há uma comunhão, uma beleza e uma entrega e uma simplicidade pastoral muito rara hoje em dia por aí. E por causa jovem, né? Muito jovem ainda. Então, graças a Deus por isso. Aqui, cara, é interessante porque na minha caminhada, esse 2019 e início de 2020, na verdade, alguma coisa que começou ali no finalzinho de 2018, que começou um momento de mudança de fase. E que essa mudança de fase na vida ministerial, ela começa a ter concretude, ela começa a ter mais clareza no final de 2019 e para o começo de 2020, até em fevereiro, que é quando eu saio da equipe pastoral da IBAB, e então aí eu inicio, e logo em seguida entra esse negócio da pandemia, logo em seguida. Então, logo que acontece isso, eu venho para Santo André. E eu nunca imaginei que as coisas que iriam acontecer nesse tempo. Eu já estou aqui eu já estou com 183 dias de isolamento social, sendo que aqui em Santo André eu já estou a 175, indo quase para 180 dias de isolamento social e de cuidados, porque sou do grupo de risco, então tem que ter alguns cuidados com relação a isso. E esse tempo vindo para cá foi um negócio assim impressionante, porque eu chego numa casa que saí há 27 anos atrás, num ambiente onde meu pai e minha mãe já estão com Jesus, estão ali adormecidos, né? Estão em Cristo. Gosto muito dos teólogos mais antigos, tradicionais, como diz o Russell Shedd, que na minha opinião é o conservador mais bacana que eu curto, mas é conservador pra caramba. Mas enfim, eu curto o Sheddão, e o Sheddão só expressa o que sempre falava e ensinava, né? Está em Cristo, né? Os meus pais estão em Cristo, e eu diria, arriscando dizer que estão em Cristo agora, em outro momento, em outro estado, que ninguém sabe direito o que é, mas só se sabe que é em Cristo. E nós que estamos em Cristo ainda vivos, eles estão em Cristo adormecidos, mas nós que estamos em Cristo ainda vivos, eu tenho muita coisa em mim que meu pai deixou comigo. Ele levou muita coisa de mim, mas ele deixou muita coisa dele comigo. E a minha mãe também levou muita coisa minha, mas ela deixou muita coisa dela comigo. E estar aqui nessa casa é muito mais do que habitar, voltar a dormir, fazer refeições na casa onde eu fazia isso não sozinho, mas com eles dois, com meu irmão, e lembrar isso, começar a revisitar os ambientes, as lembranças, as memórias, terminou se transformando num ano sabático, e aí eu cheguei à conclusão assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse isolamento social no meu retiro espiritual. Eu vou transformar esse isolamento social no meu ano sabático, que eu nunca tive. Nunca tive ano sabático, nunca tive tempo de parar, de ficar... nunca tive isso, sempre dentro de um ativismo. Eu tenho histórias ministeriais que são absurdas, eu nunca vi, e deu para revisitar tudo isso aqui.
Então, são de muito ativismo, de muita correria. Uma época da minha juventude, onde eu vivia correndo para cima e para baixo, onde eu continuo sendo vaidoso, mas naquela época eu era muito bobinho, e essas coisas todas, né? A gente vai ficando menos vaidoso, a gente vai ficando menos arrogante, a gente vai ficando menos, né? Nunca pode dizer que acabou, porque não existe coisa mais arrogante de dizer que não mais é. E não existe coisa mais, né? Não existe coisa mais tola e tosca do que dizer que não é vaidoso, né? A única coisa que a gente tem que fazer é tentar, de alguma forma, só por hoje, só por agora, a gente está se arrependendo dessas coisas, né? E um pouquinho menos, faz bem pra caramba esse negócio de menos. Então, eu tive fases de ministério e nas fases onde, vamos dizer assim, eram aquelas fases mais de holofotes, etc., eu vivia dentro de um ativismo absurdo. Então, eu praticava as coisas ministeriais, todas elas, com muito carinho, muito amor, muita paixão, muito fervor, muito mais. Fazia tudo isso, mas teve uma época que eu fiquei dominado pelo ativismo. Graças a Deus, Deus não depende do meu ativismo e a gente não consegue atrapalhar Deus quando Ele quer usar a gente. Graças a Deus. Ele usa a gente com toda a nossa imperfeição, e ele usa a gente. A gente tenta atrapalhar, aí é que eu acho que ele usa mais. A gente tenta atrapalhar mais ainda, aí é que ele usa mais ainda. Então, essa experiência, mais ou menos, que eu tenho. Então, chegar aqui, eu percebi, falei assim, eu tenho que aproveitar esse momento. São momentos que Deus tem tocado no meu coração, principalmente desde uma vigília que eu fiz no Amazonas no mês de novembro, no meio do mato, onde Deus começou a me trazer algumas convicções ao coração. E isso aí está se estendendo de uma forma bem, bem incrível, mas muito dolorosa. Os padres do deserto, eles ensinam uma coisa bastante interessante, que eles dizem assim, que os caras que são os padres do deserto estavam absolutamente enojados com o que a religião tinha se transformado e a corrupção que a religião tinha tomado conta, evidentemente que não foi só naquela época, né? Essa coisa nojenta, essa coisa institucionalizada da pior espécie, porque a instituição é boa, é uma bênção, mas você tem que ter travas para ela, senão ela engole e vira uma máquina de moer gente e uma máquina de corrupção. Então, aí junta casamentos de poderes, né? Aí fica casamentos de poderes. Né? Existem casamentos de conveniências de poder, né? E aí, então, eles pegaram e falaram, vamos para o deserto, vamos buscar Deus, porque Deus não está nem na cidade, não está nem no templo, nem na igreja, vamos buscar Deus. Aí eles foram para o deserto, né? Aí é interessante que um resumo que eu faço quando eu li todas as histórias deles, sabe qual que é? Os caras foram para o deserto buscar Deus e encontraram Satanás, né? Encontraram o diabo, foram buscar Deus e encontraram o diabo, os demônios. Ai, meu Deus. O Evagrio, ele é louquinho, né? Ele vivia brigando com os demônios, os caras que passavam a distância olhando ele brigando de madrugada lá com os demônios, eram guerras terríveis. E aí eles vão brigando com cada um desses ermitões, né? Eles vão continuando a brigar, vão buscar Deus e encontram Satanás, encontram os demônios. Só que com o tempo brigando com os demônios, com Satanás, e aí depois você vai logo depois entender um pouco mais o que é que tem como base no futuro até, né? A construção dos 7 pecados capitais, né? E aí os caras vão procurar Deus e encontram os demônios. Depois começam a brigar com os demônios e descobrem que tem demônio pior, que são os que estão dentro deles. Que são dentro deles, ou seja, aí eles começam a conhecer a si mesmo, e aí começam a perceber os seus pecados capitais, as suas tendências mais horrorosas, a sua potencialidade para fazer o mal, ou seja, o quanto a gente gosta desse ambiente da zona, que não é a zona de conforto, é a zona de chafurdar nas obras da carne. O ser humano tem essa inclinação, todos nós temos essa inclinação, os religiosos são mais hábeis para poder esconder isso. O que facilitaria muito mais até a pregação e o ensino se eles fossem mais honestos de confessar isso mais firme e diariamente, publicamente. Mas, enfim, cada um na sua, né? Cada um constrói o castelinho que ele quiser construir. Agora, quando você olha para essa realidade,
para essa verdade que os padres do deserto começam, aí na hora é como se abrisse um portal. Aí, finalmente, eles nessa jornada de buscar Deus, o confronto com o mal, com o maligno, aquele que rompe, aquele que separa, aquele que cinge, e aí vem para a realidade mais interna, interior, e aí quando ele vai nesse enfrentamento diário, só por hoje, só por agora, seus vícios, suas compulsões, etc, etc. Aí o que acontece? De repente abre-se um portal e eles começam a conhecer Deus. Eles começam a ver Deus, eles começam a ter experiências com Deus de uma forma extraordinária. Evidentemente que o solipismo que marcou os ermitões, aí, alguns, inclusive, ficaram no deserto e morreram lá, ficaram absolutamente largados lá. Mas muitos deles nos ensinam muito ainda hoje, com poucos dos textos que a gente consegue pegar, a gente aprende muito com eles. Então, quando eu venho para cá, nesse tempo, sem poder sair, sem poder ir para canto nenhum, eu falei assim, putz, cara, isso aqui virou o meu deserto. Então, além de ser um lugar que me traz um efeito aconchegante, gostoso, de lembranças boas, manos do céu, vocês não fazem ideia, mano. Eu encontrei Satanás e mais demônios que eu... E olha que eu já conheço alguns demônios, mas teve demônio novo, foi incrível. E aí, claro, que depois também eu comecei a olhar o quanto tem sombras dentro de mim. E essas sombras que eu sempre disse, que você é testemunha, todas as vezes nunca... Bom, desde que eu me conheço por gente, eu nunca deixei de fazer o possível para poder me desnudar diante das minhas pregações, das minhas falas e de tudo que eu faço. Mas, e todos nós temos sombras dentro de nós, que são sombras que nos causam medo, vergonha e nojo. Nessa sequência, não necessariamente. Medo, vergonha e nojo, nojo, medo, vergonha, vergonha, nojo, medo. E isso tudo vem misturado com memórias boas, mas também com memórias difíceis, e como é que a gente reagiu a isso. Sentimentos, né, de fases da vida. Meu Deus do céu, eu tô aí você começa a questionar tudo. Então, esse tempo foi um tempo importante para mim, Rogério Tales, para que eu pudesse estar aproveitando esse tempo para poder... Eu até falei isso uma vez numa live, que é revisitar. A palavra é revisitar. Revisitar agendas antigas, livros antigos com anotações, textos antigos que eu comecei a desenterrar de tudo que é canto, que vocês não fazem ideia que tem. Tem texto assim que eu falo, caramba, que texto maravilhoso é esse aqui, olha. Mas não fui eu que escrevi isso aqui, não. Não, fui eu mesmo. Fui eu que escrevi coisas maravilhosas. Mas também tem muito texto que eu escrevi. Eu falei assim, porcariazinha de texto, hein? Você pensou isso? Você já foi um cara que pensou... Você já foi um cara que pensou uma droga dessa aqui, ó, tá vendo? Aí você vai, né, olhando e tudo mais. Então tem sido assim incrível. Aí vê o livro, eu gosto de anotar, né, nos livros. Então você vê anotações e aquele momento vem com aquela carga emocional daquela época. Enfim, então eu tenho aproveitado esse tempo todo, eu diria, para essa tríade: revisitar, ressignificar e ressuscitar. Amém. Ou seja, então eu tenho feito esse movimento. Enquanto eu vou encontrar Deus, eu encontro o diabo, depois o diabo eu encontro meus diabos, eu vou encontrar as minhas sombras, e vou olhando tudo, mas aí eu encontro Deus, me emociono, não sei o quê, sou tocado por Deus, aí vou cantando essas músicas aí que o Thales cantou, e tal, porque parece que nós temos o mesmo bom gosto, né? Enfim, aí assim, aí, vai sendo esse negócio. Então, esse tem sido o meu movimento. O meu movimento desse tempo aqui. Mas, mesmo aqui, eu continuo causando confusão, eu continuo trazendo a minha voz profética não se calou, porque eu não consigo separar esse negócio. Tem gente que consegue separar esse negócio de caminhar na linha da espiritualidade, começar a virar meio monge, começar a falar meio meloso. Isso. É engraçado isso. Mas enfim, essas coisas todas, e aí de repente esquece não, eu não consigo fazer isso não. Eu não consigo nem sabia que eu conseguia, eu não sabia que separava.
Uhum. Sabia que separava? Eu não consigo, eu acho que é junto, é tudo junto. Esse negócio da busca piedosa, das disciplinas espirituais, da lectio divina, da oração centrante, do Uhum. meditation, e toda essa coisa que tem a ver, está absolutamente relacionada. A impressão que dá, às vezes, é que quanto mais eu medito, mais radical profeticamente eu fico. A impressão que eu tenho é que essa é uma espécie de gasolina que me alimenta, sabe? Mas também Sei. eu entendo, mas também tem um negócio, é como se fosse não só um energético, né? Um energético que me potencializa a caminhada profética, mas às vezes precisa de um calmante. Acho que ir para a disciplina espiritual, ir para poder serenar, se acalmar um pouco. Peraí, calma aí, cara. O que é isso? Você está querendo o quê? Presta atenção. Uhum. E aí, acalmar o coração com as disciplinas espirituais. Então, as disciplinas espirituais são como se fosse, ao mesmo tempo, energético, mas também como se fosse calmante. Sim. Calmante para que eu possa colocar os pés no chão, rever, portanto, revisitar. Então, tem sido. Putz, eu demorei para caramba para responder, mas é isso aí, o que está acontecendo aí. Eu tive a companhia nessa tempo de quarentena do Osmar Ludovico, que é o Meditatio e o Inspiratio. E para mim são grandes referências. Eu estou olhando aqui para cima para olhar. E foi muito especial. O que mais me visitou foi o Henry Nouwen, esse livro de meditações. Eu li praticamente uma por dia. E por último, eu tô com o Richard Foster, que é um Celebração da livro disciplina, muito o clássico. é um clássico, exatamente. Eu destaquei uma frase dele essa semana, que ele diz que o mundo não está precisando de gente mais talentosa e nem gente. Ele falou assim: o que a gente precisa mesmo é de gente mais profunda. E aí, Levi, eu queria aproveitar esse gancho. É muito bom ter você. Na outra semana a gente teve o Brega, que é o Carlos Bregantin, e porque algumas das coisas que eu falo de púlpito, talvez os irmãos ficassem perguntando, mas de onde vem esse jeito de caminhar, essa coisa de abrir os seus pecados algumas vezes de púlpito, abrir as suas sombras, e de exercitar, fazer com que os irmãos abram também a sua sombra, tenham coragem de abrir a sombra para que Deus revele luz, né? São de pessoas como você. E aí, Levi, você não sabe, mas eu tenho no meu bloco de notas no celular pelo menos umas 8 ou 9 orações que você faz e posta na internet, e vez por outra eu revisito algumas delas. Então, você estava falando sobre textos, anotações, tem algumas lectios que eu carrego que são suas, e carregar a lectio de um irmão é como carregar um salmo. Tem muitos salmos de Davi que eu sei de cor, eu gosto, e tem algumas lectios que eu carrego que são suas. Eu gosto muito quando você fala sobre o sopro de Deus, ou o ar que sopra. E aí eu queria... Alguns dos irmãos já me ouviram falar sobre Lectio Divina, mas não sabem exatamente o que significa uma Lectio Divina. Então eu queria que você falasse mais ou menos o que você poderia dividir sobre o que é Lectio Divina, suas experiências. De repente, você poderia ler uma Lectio Divina sua e como isso... Como essa disciplina espiritual especificamente pode abençoar pessoas. Sei lá, fala um pouquinho sobre os seus textos. Tá ótimo. Eu gosto sempre foi assim, eu gosto de pegar conceitos que são assim mais rebuscados, que tem mais tecnicismo na hora de se explicar e transformar em metáforas e histórias que sejam simples de se entender. Que eu acho que fortalece muito mais o conceito e fica mais fácil de entender. E é evidente que tem elementos que sem eles não pode acontecer. A Lectio, ela será, digamos assim, ela será comprometida. Então, um lugar quieto, silencioso,
onde você possa estar devidamente atentamente assentado, não desleixadamente, mas atentamente assentado, nem tenso e nem largado, mas atentamente assentado, com uma dinâmica de respiração, que é muito legal você começar a entender que a respiração já é uma oração, né? Portanto, quando eu puxo o ar, Senhor, enche-me de ti. Quando eu solto, Senhor, livra-me de mim mesmo. Tem fases na vida da gente que a gente não consegue dar uma palavra. A única coisa que a gente consegue é orar respirando. Senhor, enche-me de ti. Senhor, livra-me de mim mesmo. Até que você vai... Existem movimentos, existem preparações, e alguns fazem com mais cuidado. Por exemplo, eu faço Lectio Divina na Caverna de Adulão. Lá só tem psicose. Psicose, cara com problemas gravíssimos de alta ansiedade. São caras que nunca oraram, crente que... Explica para a turma aqui o que é a Caverna de ora, Adulão. ora Eu sei o que é, mas é legal você falar. Falando com Deus. Fica, a Caverna de Adulão, ela é legal porque a partir dela eu vou poder estar falando sobre a metáfora da Lectio, porque ela é ótima. Não adianta nada esse pessoal que manja tudo de Lectio, que faz tudo direitinho, bate sininho e tudo mais, chegar no meio de louco e tentar começar a fazer Lectio Divina. Não adianta nada isso aí. Vai ser engraçado, porque foi interessante, porque na Caverna ela começa com caras que eu sempre... Porque eu evangelizava e atendia as pessoas e eu tinha vários grupos de discipulado. Aí eu comecei a perceber que algumas pessoas que eu comecei a evangelizar, elas eram pessoas absolutamente assim... eu ia falar a palavra, mas não vou dizer, eu vou usar um outro adjetivo. Eram pessoas bastante ferradas na vida. E essas pessoas, por exemplo, o Denilson, morador de rua, um cara que vivia debaixo do viaduto Antártica, então tinha um potinho de PET para poder tomar álcool, pegar álcool e depois espremer limão e beber. E vivia ali envolvido na rua, e eu conheci um dia o Denilson. Eu abracei e assim começamos, inclusive a fazer a caminhada de discipulado e alfabetização do Denilson numa banca de jornal do lado do Parque Antártica, e foi fantástico aquele negócio lá. Bom, então tinha o Denilson, aí tinha um outro cara que queria se matar para o lado do 16º andar, e tinha realmente dificuldades emocionais terríveis e um comportamento suicida perigoso. E tem um outro doido que também um dia me encontrou e tal, que estava querendo matar a ex-mulher, e foi chegando o jeito do cara louco, que foi um dia na caverna, depois do primeiro dia que ele foi na caverna, ele foi abençoado, foi para a cadeia, ficou preso um bom tempo, depois voltou. Enfim, tudo gente assim. E lógico que começou a vir gente também que não tinha esse tipo de ficha corrida, mas estava tudo muito bonitinho por fora, e tudo com história, mas começou a entender que era bem parecido com eles, só que com outro tipo de máscara. As máscaras eram outras. Esses caras começaram a participar da caverna e eu comecei a me reunir semanalmente, toda quarta-feira com esses caras, e como a gente começa com oração. E a oração é assim. Eu primeiro tenho que desmontar tudo, que os caras pensam o que é oração, o que é isso. Então, eu chego e falo assim, enquanto vocês estavam vindo para cá, se você parou para pensar como é que está seu coração, você já estava orando. Aí eu falo assim, e aí a gente chama de oração rasgada. Aí tem lá um mandamento, né? Levisômios 1:1. O que acontece, uma palavra bem espiritual, o que acontece em Vegas, morre em Vegas. Ou seja, tudo que a gente ali orar rasgado tem que ficar ali. Aí eu falo para eles assim, ó, se você soltar isso de que foi orado aqui, qualquer coisa que a gente falou aqui para alguém aí fora, eu fico bravo com isso, mas Deus vai te perdoar, porque Deus perdoa. Deus perdoa. Então, se você sair daqui e falar alguma coisa, Deus perdoa você. Isso me dá uma raiva, mas Ele perdoa. Mas eu queria lembrar para você que eu não sou Deus. Se eu ficar sabendo, eu quebro a sua cara. Então, lógico, uma palavra pastoral, incentivando, encorajadora, e que o pessoal rachava de rir, brincava, mas era uma maneira da gente poder estabelecer
o compromisso de sigilo, né? E foi assim que a gente começou a fazer lecture. Eu me lembro, eu falava assim, qual a palavra que representa como você está agora? Como é que está a sua alma? Escolhe uma palavra, no máximo duas. Mano, ainda bem que tem que ficar lá na caverna, porque aqui não dá para pronunciar. Então tinha os caras chegar e falar, eu tô... E eles entenderam que eles podiam abrir o coração rasgado diante de Deus e entenderam que isso era oração. E era engraçado, porque quando eu falava assim, agora vamos tentar respirar, vamos ficar calmo, aí ficavam os caras, imagina, todos esses caras tudo doido. Aí eu lembro que eu ficava orando, mas eu abria os olhos de vez em quando, porque pô, o pastor tem que se divertir de vez em quando. Né? Aí eu abria os olhos assim, aí tinha um que ficava assim, ó. O cara não consegue ficar quieto, né? Só que ele é mais honesto que os outros. Todos nós não conseguimos ficar quietos, todos nós ficamos viajando, e a gente fica disfarçando, parecendo que está tudo quietinho, quieto e em silêncio. Eu gosto deles que eles são mais Levi, a honestos. primeira lecture que eu fiz foi com o Osmar. Eu achei que seria facílimo. O que é? Só ficar quieto? Deu o primeiro minuto de silêncio, eu descobri quanto ruído tinha dentro de mim. Eu me coçava inteiro, não tinha um lugar que eu não... Então eu estava parado, tentando respirar, e aí coçava o braço. Aí eu precisava sair e coçar o braço. Aí coçava o rosto. Aí é uma coisa interessante como a gente tem ruído perturbador dentro de nós. Mas, infelizmente, as práticas espirituais foram ficando pelo caminho. Hoje, nos grupos de WhatsApp, alguém está sofrendo e às vezes o irmão diz, eu vou orar por você. E é mentira, nem ora pelo irmão. E algumas vezes, a falta de empatia... Eu ia falar sobre isso. Então, assim, a religiosidade nos toma de um jeito, porque, assim, por fora, diria 1 Djanira, capítulo 4, verso 7, Djanira, minha mãe, ela tem também um livro apócrifo, né? Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento, né? Essa palavra de inclusive, essa nossa conversa, ela é boa para quebrar esse tipo de coisa. Então, é muito lindo ver o seu trabalho pastoral com essas pessoas, e é isso mesmo, as pessoas, elas não revisitam mais essas práticas. Desculpa te interromper, mas eu queria partilhar. Continua. Legal. E é interessante, porque eu ficava falando com eles, então agora todos eles já estão combinados. Você chega lá na hora da reunião, até quando a gente faz a gente fala, qual que é a palavra? Aí o cara fica quieto, silêncio, aí ele pensa na palavra e fala. Então ele já entende que isso é oração, só de falar. Aliás, Anselmo Green fala isso. Anselmo Green diz que existe uma caminhada de oração que você começa com uma oração muito infantil, que é só pedir, pedir, pedir. Mas você vai avançando, vai amadurecendo, até chega uma hora que você fala assim, cara, eu sou uma oração. Lógico que ele não fala cara, né? Eu sou uma oração. Então, esses ambientes, essas coisas que estão, essas dinâmicas, o tempo, isso tudo tem como elementos da própria... E aí eu diria a minha metáfora. É como se você começasse a visualizar um lago bonito, que as águas ainda estão se mexendo um pouquinho, e você começasse a ter como se você tivesse controle para que essas águas começassem a ficar mais calminhas. Só que aí você sabe que esse lago é o seu coração. Aqueceu um pouquinho. Aí tu pega uma varinha, pega um anzol, bem bonitinho, e pega a isca, que é um texto bíblico, ou um pensamento de um texto bíblico. E aí você coloca bem devagarzinho dentro desse lago que é o seu coração. E espera mais um pouquinho. Aí daqui a pouco vem o peixinho, dá uma mordidinha, mas solta. Você espera mais um pouco. Até que chega uma hora que você percebe
percebe que o peixinho mordeu a palavra. E aí você puxa o peixinho, mostra para os amigos que estão juntos pescando também, cada um no seu lago, que é o seu coração. Aí você assa o peixinho e come com os amigos, dando porção um para o outro, um por outro, um para o outro, um por outro. Esse é o meu jeito de explicar a Lectio Divina. Eu não sei se o Osmar vai gostar muito, mas eu estou nem aí com ele. Esse é o meu jeito de explicar, é o meu jeito de explicar essa caminhada. Isso, para mim, foi fundamental para eu não enlouquecer em momentos na minha vida. Em 2013, eu tive um momento de inferno na minha história, que você conhece, todo mundo sabe, já está na internet, todo mundo sabe de cor e salteado. Já não tem mais nem graça alguém falar que aquilo aconteceu na minha vida, porque eu cansei de falar, dizer... E aquilo ali foi as disciplinas espirituais, a caminhada, meditar, isso foi a salvação da minha vida, para eu não enlouquecer. E Levi, a caminhada também com ele. Você trouxe... Desculpa, não queria te cortar. É que você estava falando sobre o peixe que você assa e que você partilha com os irmãos. E eu queria saber se você trouxe algum peixe assado para dividir com a gente antes de continuar. Eu te pedi algum peixe. Tá, então... Eu tenho um. Para ter ideia, esse aqui é um dos meus caderninhos. Uhum. Então tenho o de hoje aqui, que depois eu vou estar falando quem são os meus mentores que ficam me aconselhando. Eu vou explicar como é que é isso. Esse é um dos. Se pegarem isso aqui, meu Deus do céu, tem um monte de coisa aqui que vai ajudar muita gente, mas tem muita coisa aqui que os caras vão falar assim, nossa, que é isso? Pois é, o meu coração está aqui também, né? Essa coisa da manhã, né? E eu tenho um que é antigo, que eu revisitei, e até publiquei recentemente a partir de um outro olhar, que eu quero dizer, que é um desejo meu, que a tua oração seja um encontro com Deus e contigo mesmo. Uma experiência que te desnude, tire as máscaras e traga à tona e à luz os teus mais ocultos sentimentos e pensamentos. Que tua oração revele o quanto és ensimesmado e cego sobre si mesmo. Vai para o lugar do silêncio, dentro de ti, onde Deus habita. Oremos. Abá, quero encontrar o meu lugar de silêncio, aquele bem escondido dentro de mim. Lá, o Senhor habita inteiro e pleno. Lá, eu posso ser inteiro comigo e contigo. Lá estão as minhas sombras digitais. Lá, eu não posso ser ferido. Lá, eu não posso ser ofendido. Lá, eu não posso ser precarizado. Lá, eu não posso ser trocado. Lá, eu não posso ser desprezado. Lá, eu não posso ser esquecido. Lá, ninguém me acha. É o lugar dentro de mim onde eu abraço o desapego e me abandono em ti. Lá ninguém me vê ou me percebe. Santo e silencioso lugar dentro de mim. Amém. Eu tenho essa oração guardada, Levi. Obrigado. Obrigado por partilhar. Essa está no seu Insta aí. Eu estou nele aqui, exatamente. É o peixe. Esse é um dos peixes partilhados. Agora, uma coisa que eu faço é coloco a data. Alguns dizem que não é fazer isso, mas eu
Eu coloco a data e coloco a data e coloco os dias que eu estou, né, de isolamento. Isso tem sido muito bom. Eu fazia isso em outras circunstâncias. Eu sempre fico colocando datas, como se fossem, sabe, sabe aquelas marquinhas que você vai fazendo? Que você vai entendendo que esses lugares, eles às vezes se transformam numa prisão. Esses momentos assim, a gente pensa que aquilo ali é uma prisão. Mas a gente sabe muito bem, e os padres do deserto, você leu isso lá no Céu Começa, o Céu no Seu Coração, o Céu Começa em Você, de que a cela do monge, a palavra cela não é a mesma concepção de cela de cadeia. Não, cela porque é cielo, é céu. Aqui é o meu céu. Aqui é o meu céu. Tá certo? Tá certo que nesse céu aí a gente encontra com o diabo. Isso não é problema nenhum no Velho Testamento, porque o diabo estava andando na presença de Deus para depois dar uma ferrada em Jó. Agora, essa coisa toda é uma coisa interessante a gente poder olhar para isso, né, como um momento. Então, eu tenho, por exemplo, 3 camaradas que são, vamos dizer assim, os meus conselheiros. Que eu já... Esse aqui, ó, Pão Diário Henry Chega mais perto. Pão Diário Henry Nouwen. Pô, bonito. Esse aqui é um dos mais velhos. Esse aqui é um dos mais velhinhos que eu tenho. Aí depois eu conheci esse aqui, ó, do Anselmo Green. Muito bom, muito bom. Esse aqui, eu já estou indo para o terceiro ano. Já estou indo para o terceiro ano onde eu fico lendo diariamente as meditações aqui. E tem esse aqui, né, do Inácio Larrayaga, O Sentido da Vida. Então, o que acontece? Eu levanto, acordo. Quando eu ficava naquela correria doida, não sei o quê. Então, tem dias que eu consigo fazer isso com mais frequência e tem dias que eu não consigo. Mas como é maravilhoso quando eu consigo. Porque o amanhecer, sabe como é que começa? Começa no dia anterior. Isso é uma coisa importante para falar. Que é uma história de um monge. Estava lá no mosteiro, um monge, um monte de velhinho, sempre tem um monte de velhinho, tem uns caras novos chegando, a rapaziada nova chegando, os caras tudo ansiosos, tudo sei o quê, parará. Aí, chegava o final do dia, o monge ia andando assim, cada um para sua cela, né, para ir dormir. Aí ele pegava, depois de ter feito todo o trabalho do dia, ele pegava, parava bem na porta assim, parava, baixava a cabeça, dava uma volta. Parava, baixava a cabeça, dava uma outra volta. E ele ficava fazendo isso 3, 4 vezes. Aí, o primeiro dia, os caras olharam, acharam estranho. Que coisa estranha. O que é isso aí? Será que faz parte do ritual? Vamos fazer igual? Vamos imitar? Né? Não é imitar, vamos ter que perguntar. Não, eu vou dormir, não pergunta. Bom, aí o cara um deles ficou doido. Não aguentou. Quando chegou no 5º dia, ele chegou e falou: irmão, por favor, eu não precisava perguntar para o senhor, não me leve a mal. Mas, por favor, o que é isso aí? É para a gente fazer junto? Explica o que é. Aí ele disse assim: não, meu filho, isso aqui é o seguinte, é porque durante o dia a gente trabalha, convive, se relaciona e a gente traz um monte de coisa que não precisava estar trazendo para essa hora do final do dia. Às vezes com algumas emoções, com algumas mágoas, com algumas tristezas, com alguns medos, algumas preocupações que surgiram durante o dia. Então, eu não posso entrar no lugar onde eu vou fazer a minha última oração e vou dormir com isso junto. Então, o que eu faço? Eu paro diante da porta, antes de entrar, trago todas essas coisas e falo: Senhor, eu coloco diante de Ti. Dou mais uma volta para ver se tem alguma coisa que sobrou. Ah, sobrou. Eu coloco isso aqui também diante de Ti. Aí dou uma voltinha para poder ver se sobrou alguma coisa. Sempre sobra, meu filho. Aí eu pego e coloco também diante de Deus e aí eu entro. Faço a minha última oração e durmo. Ah, que bonito. Mas tem uma coisa, meu filho, porque se eu entro direto com essas coisas todas, eles entram comigo não só dentro do quarto, eles entram dentro dos meus sonhos. E eles se transformam em demônios durante a noite. E aí eu vou amanhecer e não vou nem... Se eu lembrar do sonho, ainda é sorte minha. O problema todo é quando eu não lembro do sonho, eu acordo mal. Por quê? Porque eu fui dormir com aquela coisa que eu já tinha que ter deixado ontem à noite. Então, assim, conta-se essa historinha para poder falar da importância da meditação antes de adormecer, ou quando está ligado no alvorecer. Aí, quando você acorda no alvorecer, você fala: como é que eu estou sentindo agora? Às vezes eu tive sonho e eu não estou lembrando.
que eu estou sentindo? Aí eu tento sentir. Respiro fundo. Dependendo do que for, já mando logo um Pai Nosso ali. Tá certo? Aí levanto, escovo o dente, momento de trono, né? Aquele momento entronizado, todo mundo é um rei vitorioso ali. E aí, pá, banho, não sei o quê, escova dente, bonitinho. Aí vai. E aí eu desço essa escada aqui, que aqui é uma escada aqui desse lado aqui. Eu desço a escada, aquele mesmo quadro que está lá, eu dei para minha mãe, há muito tempo atrás. Então ele ficou fixado bem na descida da escada. Aí eu paro bem na metade da escada e olho para o quadro. E falo para o Senhor assim, Senhor, mais um dia que eu volto para o Senhor. Mais um dia eu volto para o Senhor. Mais um dia eu volto para o Senhor. Fico quieto. Aí desço. Aí desço, tomo um café, tomo um remedinho de hipertenso, sei o quê. Agora eu estou numa fase de radical, granolas, aveia, chia, tem um outro negócio. Tem uns negócios aqui. E frutas, estou assim, estou tão bonitinho que eu estou me amando. Aí assim, aí eu vou, e depois que eu faço isso, tem dia que eu faço café, mas o meu café que eu faço é para me drogar, né? Então eu ponho muito café, eu fico doidinho. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, mas eu não tomo café todo dia, então tenho que tomar cuidado com isso. Se bem que eu gosto demais de café, mas como eu sou um cara suscetível a drogas, então eu tenho que ficar esperto com isso. Não só com café, obviamente. Mas aí o que acontece? Quando eu pego e faço esse momento, aí eu tenho os 3 conselheiros. Eu leio o que é do dia dos conselheiros, mas às vezes não é nem só do dia. Meus olhos caem em um outro dia, não importa isso, não é tão assim. Aí eu leio o Anselmo Green, o Larraga, o tal. Então hoje foi interessante. E aí quando eu escrevo como se eu estivesse anotando o conselho que ele me deu quando eu li. Entendi. Aí fica assim, ó. Olha que engraçado. Como se fosse um mestre mesmo, junto com você falando ali. No caso do Larraga e do Henri Noy, aí já é quase uma sessão espírita, porque os dois já morreram. O Anselmo Green, ele ainda está vivo, mas enfim. Aí, então o Green diz assim, ó, viva televisão. Não seja vivido. Viva, não seja vivido por nenhuma pessoa ou circunstância exterior. Ouça a voz de Deus e as vozes que ele usa. Esse foi o conselho de Green para mim hoje. Anotei, fiquei pensando. Aí vem o Knowing. Não perca sua alma, televisão. Cuidado com os salvadores que se apresentam a você. Essa aqui eu gostei muito porque eu sou paranoico, né? Então eu gosto dessas coisas assim, meio de... Aí tem o Larraga, né? O Larraga. Putz, o Larraga é maravilhoso. Seja você mesmo, mas adapte-se harmoniosamente onde você estiver. Pô, isso faz tanto sentido, e o texto dele é ótimo. Aí depois eu escrevo, às vezes, um poema, uma lectio, ou só uma frase, que também é lectio, que também é um... Eu escrevi assim: triste perceber que a energia da maioria dos movimentos simpáticos não passam de um jugo. Eu ia até tuitar, mas depois eu falei, não, isso aqui deixa quieto. Triste perceber que a energia da maioria dos movimentos simpáticos não passam de um jogo. Aí tem esse aqui que eu tuitei, que virou uma oração. Livra-nos do pragmatismo dos narcisos, que ardem em febre pelo poder e pela relevância dos tabuleiros das vaidades. Livra-nos do pragmatismo dos narcisos, que ardem em febre pelo poder e pela relevância nos tabuleiros da vaidade. Aí eu paro um pouquinho, fico quietinho, aí oro,
respiro, prestando atenção nas palavras, né? Tudo que foi dito, quietinho. Isso sempre ouvindo uma musiquinha, sabe? Eu tenho aqui uma caixinha, aí eu coloco, eu tô super assim, eu sou super conectado, né? Então eu tô no Bluetooth, eu pego aqui, não sei o quê, mas eu gosto de ouvir aqui na caixinha. Aí eu fico ouvindo assim um sonzinho relax, né? Como não tem crente que faz legal, um negócio muito legal, eu pego os de yoga mesmo, rapaz, uns sonzinhos gostosos, fico ouvindo e fico meditando. Aí depois eu vou para a intercessão, só depois eu vou para a intercessão. Então, por exemplo, durante a semana eu tenho pelo menos 2 dias onde eu faço isso muita disciplina. Os outros eu faço também, mas só que com um horário com um tempo mais curto. Mas quando eu faço isso e depois vou para poder interceder, primeiro eu vou diante de Deus. Um dia eu vou falar para você como é que foi que eu transformei as minhas orações, a oração do meu terço, ele tem outro tipo de oração para cada ponto, né? Um dia eu vou fazer isso aí com vocês. Deixa por lá, isso aqui ainda é meio secreto. Aí chega uma hora lá que eu começo a orar pelos meus filhos. Aí eu começo a orar pelos meus parceiros de ministério que agora estão na caverna. E eu também lembro, a partir dos filhos, dos ministérios, por exemplo, do caso da IBAB, então dos filhos dos pastores e pastoras e líderes da IBAB, eu oro pelos filhos deles todo dia. Intercedo pela galera. Alguns que me vêm à mente, algumas vezes você, às vezes o próprio putz, como é que é o nome? Juninho. O menino lá da... Juninho, esses dias orando com gratidão, né? Então, esses brothers, esses camaradinhos, eu de vez em quando vem na minha mente, eu faço a minha reza aqui por eles, rezo por vocês, oro e tal. Então, assim, esse movimento é um movimento que eu diria, e anota com simplicidade, não precisa ser rebuscado. E não anota para poder dizer, puta, que coisa bacana que ele escreveu. Não, ele escreve você. Agora, é claro que se você escreveu um negócio bonito, é maravilha, é bonito. Tem poema, tem poesia, uma baita de uma sacada. Você andou soltando umas frases bacanas pra caramba e publicando umas frases bem bacanas. Eu gostei muito, curti, inclusive. Então, isso que eu acho que não tinha essa disciplina de escrever, sabe, Levi? Então, para mim, é muito novo. Mas escreva. Eu tinha o tempo do silêncio, mas eu não tinha o tempo da escrita. Então, estou buscando isso todas as manhãs, assim. Eu tenho agradecido muito a Deus pelo sol. A gente que tem uma tendência à melancolia, é muito importante o sol da manhã, porque ele revitaliza a nossa alma. Eu tenho um gramadinho lá em casa, que eu tenho o hábito de tirar o sapato e colocar o pé na grama. Perfeito. E também, a primeira coisa que eu faço durante o dia, antes de qualquer coisa, é um período só de agradecimento. Então, eu procuro motivos para agradecer ao Senhor. Então, em geral, a primeira coisa que me vem para agradecer ao Senhor é o simples fato de estar vivo. Eu acho que isso é uma graça profunda. Então, eu olho para o sol batendo em mim, e eu falo, Senhor, eu estou vivo, eu tenho todos os movimentos, eu tenho consciência de onde eu estou, de quem eu sou. Senhor, obrigado. Aí eu começo a lembrar do João e da Maria, que foi a maior dádiva de Deus. Aí eu falo, Deus, o João é um menino tão legal, eu não mereço o João, obrigado. Aí eu vou orando, aí eu falo, Senhor, a Maria, uma menina de 4 anos, mas ela é tão divertida, Senhor, obrigado. Aí eu começo a agradecer pela Mayra, falo, Deus, eu não mereço essa família, a Mayra, ela todas as lutas, ela está comigo. Aí eu começo a agradecer pelos meus amigos, Thales, o Juninho, o Marcelo, o Joel. Aí eu vou lembrando aqui de alguns amigos, tem uns amigos de longe, o Fred, que ali já é um agradecimento, já é uma oração, porque o pai dele teve um AVC. E então, o meu primeiro período da manhã é um período de me ligar às dádivas, à graça de Deus, ao favor imerecido. Mas eu nunca fiz essa coisa de escrever, sabe? E eu estou tentando começar esse processo com a escrita e tudo. Às vezes eu publico uma frase de um livro, às vezes uma frase minha. Mas eu tive interesse pelo movimento
da espiritualidade, porque eu vejo em vocês, sempre vi em vocês pessoas profundas. Por mais que seja esquisito vocês ouvirem isso, né? Porque a gente às vezes não se vê assim, mas muitas orações do... É porque você é brincalhão, às vezes aliás, às vezes não, eu sei que você às vezes fica constrangido e faz as brincadeiras que é para provocar os outros, né? Eu conheço você. Mas, para fugir, é verdade, é constrangimento. Aí faz a brincadeira que é para provocar, para as pessoas não acharem que você é tão sério assim, com Deus e tudo. Então, pois é isso aí. Eu sinto que nessa quarentena, se não fosse essa busca pela manhã, pelo primeiro movimento espiritual, eu tinha enlouquecido completamente. Até porque, não sei, você percebeu, a gente teve uma lista de oração hoje, a gente intercedeu por muita gente. O pastor está em contato com as mazelas e com as dores. E se você aprendeu no seu cristianismo que nós precisamos amar ao próximo como a você mesmo, e a canção que o Thales tocou no início, que diz que ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você, ter contato com tantas pessoas, com tantas dores, seria muito difícil de lidar. Então, a gente precisa ter esse momento pela manhã, assim, né? Levi, a gente está em 1h05 de live. A nossa live não tem um tempo, assim, específico, não é que nem a do Instagram, que cai e tudo, mas espiritualidade que toca o chão da vida. Finaliza sobre essa espiritualidade que cura as feridas, não só suas, mas as dos outros, que cuida do outro, que acolhe o outro. E não fica só nessa atitude da espiritualidade para si mesma, não é uma espiritualidade em si mesmada, mas que serve ao outro. Esse movimento, que é um movimento onde você, nessa caminhada de espiritualidade, você vai ao encontro de si mesmo e descobrir o quanto você é humus, o quanto você é pó, o quanto você é terra, o quanto você é terrão. Para quem é Corinthians, é terrão, né? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Bom, meu, só faltaria expulsar o técnico, que, aliás, seria uma bênção, né? Pelo amor de Deus, pô, expulsar. Até eu fui expulso do jogo, pô. Fecha parênteses. Volta, vamos voltar para o papo sério. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Aí, o que acontece? Você começa a ter na caminhada se você caminhar de maneira honesta, nessa caminhada de disciplina, primeiro que você vai levar tempo pra caramba, e mesmo que onde você achar que já controla a técnica da disciplina espiritual, pronto, já caiu de novo. É que nem o último pecado de Santo Antão, né? Santo Antão foi e venceu todas as tentações. No final, o diabo fez ele cair quando ele achou que ele era o máximo. Então, esse negócio é um negócio interessante, porque é um tempo de só por hoje, só por agora, recomeçar, retomar. Tem a ver com aquele conceito teológico tão técnico, tão frio, que é o negócio. Não, nós somos seres, não tem esse negócio que eu me converti, acabou. Chega, nada disso. Nós somos seres que estamos em estado de conversão. Todo dia é dia de se converter. Quando nós estivermos convertidos, nós estaremos, então, com aí os teólogos falam aquele negócio, a salvação, né? A salvação do aqui, do agora, do depois, a salvação, a glorificação, né? Aquilo que a gente... Eu não, mas muita gente estudou, eu também estudei lendo os meus livros, que é a salvação como glorificação, o processo final, a santificação, né? Aquela coisa. O que é importante nisso tudo é perceber que nós somos seres em conversão. Então, quanto mais você vai envolvendo isso daí, levando isso a sério, você vai estar dando de cara o tempo todo, sabendo que existe ainda dentro de você sombras que causam profunda vergonha, profundo medo e profundo nojo. Então, quando você é honesto com isso, você começa a olhar o humus que há em você, o pó que há em você, a terra, o terrão que há em você,
E desse terrão, esse pó, essa terra, o sopro divino, não é? Aquele sopro, a divina Ruá, que é a ventania do princípio do caos, a ventania que sacode o caos e que cria tudo, é o sopro suave, é a Ruá, a divina Ruá, que faz do monte de barro alma vivente, Imagodê. Uau, que coisa! Mas só que não é só você que é Imagodê, né, cara pálida? Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, tá certo? Então, quem tem consciência do seu humus começa a ser levado por Jesus para aprender na jornada com Jesus o convite extraordinário a ser: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei Aleluia. Descanso para a vossa alma. Então, Aleluia. aí a gente começa nessa jornada de andar com Jesus, vamos aprender com Jesus. Imagina, Deus tinha por que inventar esse negócio de pegar o corpo humano, de virar gente com uma carne, com osso, e que conversa é essa? Mas não, Deus vai, vira carne, osso, vira gente, e vem andar com a gente, e para nos ensinar a ser gente. E aí você começa a perceber que se eu tenho que aprender com Jesus a caminhada do humus, não dá para poder fazer a caminhada com Jesus de aprendizado sem estar com Jesus onde Jesus está. Aí a gente vai olhar, puxa vida, a caminhada da espiritualidade de Jesus, que é a nossa referência. Eu gosto demais de Moisés, eu acho ele um cara bacana pra caramba, aprendo muita coisa com ele, mas eu não sou discípulo de Moisés, eu sou discípulo de Jesus. Gosto demais de Josué, eu acho ele porreta, eu acho ele um cara legal, tá, não sei o quê, aquela parte lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor, uau. Enfim, essas coisas todas bacanas, Josué é gente boa pra caramba, eu gosto demais de Josué, mas eu não sou discípulo dele. Curto Abraão mais ou menos. Não, Abraão é um canalhão, né? É do canalha. Mas enfim, Deus usou o cara de uma forma extraordinária. Curto demais o Abraão, mas eu não sou discípulo de Abraão. Curto demais Davi. Davi é extraordinário, demais. Mas eu não sou discípulo de Davi. Eu curto demais Jeremias. Jeremias, grande profeta, extraordinário. Curto demais. Mas eu não sou discípulo de Jeremias. Curto e respeito Paulo pra caramba, hein? Paulo é assim, meu. Curto e respeito Paulo pra caramba, no grego, pra caramba, tá certo? Então, curto Paulo pra caramba. Mas, bicho, paciência, mano, não sou discípulo de Paulo, não sou discípulo de Pedro, não sou discípulo de João, eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. A espiritualidade que me atrai é a de Jesus de Nazaré. Era o cara que fazia com que o momento a sós com o Pai fosse sempre presente, e os discípulos viam isso. E ele, de quando em vez, chamava para momentos de pequenos grupos de tempo de oração dos 3 caras que tinha algo, que ele vivia chamando lá, os 3 mané. E eles ficavam lá e muitas vezes ficavam lá dormindo. Então, e algumas vezes Pedro, lá em Marcos, quando Jesus queria ficar sozinho, Pedro ia lá encher o saco de Jesus, dizendo que o povo estava esperando para poder ser atendido. Aí Jesus dá um bypass dele e diz o seguinte: Pedro, vamos para outro lugar. Ou seja, nem voltou para a fila lá da igreja, do fast food lá, que estava lá, sei lá onde, na igreja, a casa, sei lá o que era, aquele lugar lá que Pedro falou, devia ser a casa lá em Cafarnaum mesmo. Aí Jesus simplesmente deixa a fila lá e vai para a periferia, porque o cara da periferia, larga de lá, fala, cara, não quer isso não. Isso aí, daqui a pouco já está virando 3 cultos, 4 cultos, mano, que é isso, tô fora. Aí ele vaza para outro canto e sai com os caras. Então Jesus, que tem essa coisa do ficar sozinho, da solitude, é a partir daí que todos vão aprender, Thomas Merton e outros vão ensinar, que existe aí, o próprio Henri Nouwen explica a diferença de solitude e solidão, a boa solidão. Então, aí Jesus mostra isso, mas esse Jesus, ele está o tempo todo querendo ficar sós com o Pai, fica sós com o Pai, mas está no meio do povo, está no meio da muvuca. Lucas chega a dizer que teve um momento que Jesus estava tão envolvido com todo mundo, devia estar tão cansado, tão estressado, que o pessoal achou que ele estava doido, que Jesus tinha cheirado alguma coisa. Jesus estava doido. E os parentes quiseram pegar Jesus na marra para poder falar, porque esse cara ficou louco. E Jesus ali, que era aquela loucura. Então, Jesus vivia essa muvuca, mas vivia quietude. Mas ele vivia apaixonado pelas pessoas, ele estava andando com as pessoas, ele estava no meio.
sabe assim, Jesus baixou o espírito de Padre Júlio Lancelotti em Jesus. Pronto, Jesus ficava, sabe, assim, com aquela capacidade de se envolver com as pessoas. E então a espiritualidade de Jesus, que eu sou discípulo dele, que eu quero segui-lo, é aquele que tem o seu momento de a sós com o Pai. Mas eu tenho o meu momento de transfiguração, onde a lei e os profetas vêm para poder dizer que eu sou o Messias. Eu tenho o meu momento de transfiguração, onde eu me transfiguro diante de Deus, para que, diante de Deus, no meu momento a sós com Ele, eu fique sabendo quem eu sou de verdade e essencialmente. Isso é maravilhoso. Mas não precisa fazer tenda para mim, não, porque nós temos que descer para o vale dos endemoniados. Então, esse movimento que eu aprendo com Jesus é o que tem que fazer com que a gente entenda que esse negócio de ficar muito monge e não ficar com o pezinho sujo de pó, tá cuidando de doido, abraçando caras que nem o Denilson, que eu abracei o Denilson, um pudim de cachaça, que eu fiquei com tanto... Olha, eu tomei banho pra caramba, mas eu fiquei com o cheiro do Denilson uns 15 dias comigo. E aí uma outra coisa que eu aprendi com o João Boca, que quando você tiver, depois que você tiver junto com os nossos irmãos de rua, em situação de rua, chegar em casa, você tem que lavar dentro do nariz, com sabão. Tomar banho bem tomado, lava com sabão dentro do nariz. E ainda assim, um dia, 2 dias, para poder dar uma limpada, porque o cheiro fica impregnado. Agora, o cara que fica só nas nuvens, esse negócio de monge só flutuando, ele não tem encontro com a desgraça, com os endemoniados, o vale dos endemoniados, sabe assim? Que você chega lá, você fala, pô, não conseguimos expulsar, meu. Não conseguimos expulsar, como é que vai fazer esse negócio? Aí Jesus fala assim, pô, vocês também, viu? Vou te falar, que rádio Você me diferente de fez vocês, ainda dá uma dor. lembrar 2 historinhas que eu queria partilhar com você, Levi. Você me conhece, eu não estou partilhando com muita humildade. A primeira é do José. O José olha carro na rua de trás da igreja. E o José vive em situação de rua. E num momento com o José, que ele me conheceu, a gente começou a conversar, eu me interessei pela história dele, e eu dei um beijo no José. E no momento em que eu dei um beijo no José, ele ficou estático, começou a chorar. E ele ficou muito emocionado com um ato de ternura. E aí ele falou sobre como isso foi significativo para ele. E eu queria contar essa história porque eu acho que tem a ver com esse momento. E também queria contar, você sabe que eu era pastor de Fundação Casa, né? Por muitos anos, uns 6 anos antes do ministério aqui, eu fui pastor lá na Fundação Casa. Mas uma história que me emocionou foi que algumas semanas atrás, a gente teve um domingo muito, mas muito frio, e a gente estava muito preocupado com um rapaz que estava morando aqui no quarteirão de trás da igreja. A gente saiu para procurar ele no frio, não encontrou, a gente ficou muito preocupado, porque a gente achou que ele podia ter falecido, porque estava muito frio. E a gente veio para a igreja no domingo pela manhã, a gente estava acabando de reabrir o culto, né? E a gente encontra esse rapaz deitado no sol, mas ele estava deitado e estirado assim, sabe? Cara, na hora eu fiquei assim, transtornado. Eu falei, eu não acredito que ele morreu. E aí a gente parou, a gente ligou pro SAMU, e aí a gente cutucou ele, e a gente descobriu que ele estava dormindo, que ele estava tomando sol. E aí a Mayra ficou para atender, e eu vim pro culto. E foi uma experiência bonita de ter com a esposa, né? A Mayra tá vivendo essa experiência. Então foi uma coisa em família, que foi especial demais. Coisa linda, né? Eu sinto algumas vezes, Levi, que nós, em alguns ambientes,
somos incompreendidos. Algumas vezes as pessoas falam que a gente chora demais e que somos fracos por causa disso. Outras vezes nos acusam tantas coisas porque a gente tem olhado para algumas pessoas com compaixão. E eu não consigo ver um desembocar da espiritualidade se não for para servir ao próximo. Mas, honestamente, servir pela motivação certa, não servir para ser visto pelos homens. Servir porque está entendendo que é a dinâmica do Espírito que age em nós. Isso aí. Eu queria partilhar essas Checando histórias. sempre as motivações, checando sempre essas motivações. E quando você falou de beijo, isso aí é a expressão do beijo bento que eu falo. É o ósculo santo. Eu, quando estava lá na República, que eu morei ali na República, no centro da Muvuca, e ali eu tenho tantas histórias que só o tempo que eu fiquei ali tem textos, tem meditações, tem encontros. E tinha uma travesti que também ficava ali distribuindo drogas e tudo, mas eu sempre a tratava com bastante carinho. Toda vez que ela me oferecia, bom dia, boa tarde, etc. Tal. E sempre tratava com muito respeito, muito carinho. Aí vem um dia, eu tô andando plena luz do dia, tudo lotado, gente andando por tudo que é canto. Eu tô andando assim, ela me para e fala assim, eu posso lhe dar um beijo? Eu falei, meu Deus. Eu falei, pode? Aí ela veio e me deu um beijo no rosto. Eu falei assim, muito obrigado pelo seu beijo, Deus abençoe você. E saí. E ela pegou, no outro dia ela virou e falou assim, ela veio falar comigo, depois eu fiquei meio chorando, falou assim, eu queria dizer que eu não acreditei que você ia reagir daquele jeito. Eu falei, ué, mas você estava querendo me dar um beijo, me surpreendeu, me pegou meio de surpresa. Aí eu falei assim, ainda bem que você não beijou na minha boca, né, pô? Aí ela deu risada, a gente deu risada e ficou assim, em clima gostoso, de acolhimento dela, né? Ou seja, como é que faz um negócio desse? Imagina o pessoal Isso é passando ali, o testemunho, pessoal Levi. televisão Isso, é alguém namorada passasse e dele. falasse, nossa, o pastor Levi, né? Porque é É, assim que as pessoas querem que a gente seja, né? O pastor Levi. é, Mas o pastor Levi, antes de ser o pastor Levi, é um discípulo de Jesus. isso aí. Amém. E O, Deus nos o, livre, que a gente continue com essa pegada. amém. 1h20 de live, Levi. Vamos terminar. Eu só puxei aqui o primeiro Quero Brisa que eu tinha de dezembro de 2009. Tá bem. Esse aqui eu acho que esse aqui é mais velhinho. Então é só para você, para poder fazer. Se você me permitir, eu quero passar essa Claro. aqui. Tá bem. Quero Brisa. Seres de almas inquietas, suspiros ansiosos e superações incertas. Vidas sequiosas por refrigérios, ávidas por um suave frescor, de gestos leves e nunca assédios, que trazem tudo o que não seja expor. É preciso caminhar e na luz da luz andar, içar velas ao bom vento, seguir em paz por um momento, no acolher a si, encontrar valor e, sem condicionantes, receber amor. Vem, boa brisa. Vem, alumiar generoso. Vem, eterno amor, e refrigera o meu peito fervente, minha existência escaldante. Seres de almas saturadas, existências cansadas, de expectativas frustradas. Gente que busca simplicidades, desconfiando de tudo que é editado. Órfãos de autenticidades, que se veem serenos e aquietados. E eu só quero respirar e na brisa viajar, trazer o luzir para dentro, num lampejar que revele intentos. Porque a vida não é só horror, e sem fatalismos, brindar-se com mais amor. Vem, boa brisa, vem alumiar generoso, vem, terno amor. Ô, Levi, obrigado. Obrigado, Levi. Foi muito bom a nossa conversa.
foi como se a gente estivesse na sala da minha casa conversando. É bom demais, pô. Você tem toda a minha admiração, carinho, respeito, obrigado. Obrigado aos irmãos que ficaram até agora, esse momento com a gente. Que Deus abençoe a vocês. Deus abençoe também aqueles que hão de ver essa live no segundo momento. Obrigado, Thales. Obrigado por ter ficado aqui até essa agora. Obrigado pelas canções. Obrigado, Levi, pelo carinho de ter nos atendido. Foi excelente. Que Deus te abençoe, meu irmão querido. E que Deus continue a te visitar e cuidar de você nesse tempo de quarentena. Eu amo você, viu, meu irmão? Thales, eu também te amo. Obrigado pela caminhada, pela parceria. Beijo, Bento, como diria meu irmão Levi. Te amo. Beijo, Bento, para vocês. Valeu, Thales, valeu, Rogério. Beijo na Mayra, nas crianças. Beijo aí, Thales. Thales é casado? Thales é casado. Beijo lá em casa. Sou com a Isabela. Isabela, beijo lá. Beijo na Sagrada Diz o Brega, só para finalizar, diz o Brega. Obrigado, amém. Diz o Brega que a gente precisa amar todo mundo, mas gostar é de alguns, né? Então, quando a gente fala, eu te amo, tem um negócio de, eu te amo, mas eu também gosto de você, né? Diz o Gosto Brega. de você, viu, Levi? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, tá? Eu gosto muito de vocês. Beijo para vocês. Valeu. Beijo, tchau. Valeu.